Estamos na nossa caminhada de algum tempo já, estudando a primeira carta de Pedro, e nesta oportunidade você tem à sua disposição todos os outros estudos que já foram feitos, e aqui agora nós gostaríamos de retomar o capítulo 1, versículo 5, que diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos nos deter agora nessa expressão mediante a fé. O texto original diz na fé, o que dá um sentido, dá uma ideia de inserção. O crente vive espiritualmente em Deus em virtude do seu poder. Nós já vimos isso no estudo passado. E Deus vive nele. Essa expressão na fé assinala a causa que é inerente a Deus, trabalhando organicamente através dela com influência viva, de modo que os meios existam também na causa. O poder de Deus que guarda o crente não é uma força que opera sobre ele, mas o poder espiritual de Deus que ele vive, em cujo espírito ele está revestido. Ele desce e depois habita nele, assim como ele, o crente, está nele. Ninguém se orgulhe de estar sendo guardado. Mas mediante a fé significa, agora o lado humano é frisado. O homem é convidado a responder ativamente. A salvação não é o grande donativo de Deus. Ela exige a reação humana favorável. E a fé é essa reação, resultado da obediência e constância. A fé consiste na entrega da lama em que vivemos aos cuidados de Cristo. Não consiste na mera aceitação, ainda que sincera, de um credo qualquer, por mais ortodoxo que ele seja. Trata-se de uma transação da alma com Deus. Um homem vê a Cristo e diz: quero ser como ele, imitador dele. Esse é o primeiro passo da fé. Em seguida, tal homem vai sendo transformado na imagem de Cristo, pelo Espírito, porquanto sua alma lhe foi dedicada. Isso é a fé em desenvolvimento. Uma doutrina bíblica difícil de entender e até mesmo não crida por muitos é a doutrina da segurança dos salvos. É aquela que diz que o crente não perde sua salvação, aconteça o que acontecer. Para a lógica humana, é uma dificuldade compreender como alguém pode permanecer salvo, mesmo que tenha pecado. Essas dificuldades advêm do pensamento de que a salvação é conquistada por méritos humanos. Alguém que tenha se tornado digno diante de Deus, recebe dele a salvação. Logo, se pecar e perder a dignidade, também perde a salvação. É a linha de raciocínio. Esta é a ideia básica desse tipo de pensamento. Parece ser justo e lógico no pensamento humano. O grande problema é que esse pensamento, que apesar de parecer justo, ele não encontra apoio na Bíblia. As Escrituras nunca colocam a salvação como resultado de um bom comportamento diante de Deus. Na Bíblia, a salvação não é uma questão de comportamento. Certamente a salvação inclui uma mudança na forma de agir da pessoa, porém não é o resultado disso. A salvação é, na verdade, o resultado da decisão de Deus em salvar pecadores. E Ele o faz por meio do seu poder transformador,
o que resulta numa mudança de pensamentos, palavras e ações. A Bíblia é clara quando diz que não há nada que o homem faça que o leve a se tornar digno diante de Deus. Ela diz que o esforço humano não pode dar a ele a sua salvação. Aliás, nossas melhores obras são consideradas por Deus como totalmente inúteis quando o assunto que está em questão é a nossa salvação. Veja o que diz Isaías 64:6. Esse texto traz luz nesse sentido, quando diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a flor, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que o profeta Isaías está dizendo? Que tudo aquilo de melhor que tenhamos é imundície, é folha que murcha, não serve para nada. Concluímos com isso que a salvação é uma dádiva de Deus com base em sua misericórdia e graça, e não nos méritos humanos. Se a salvação não é resultado do mérito humano, pelo contrário, é concedida por Deus soberanamente, então a manutenção dela também depende dele, Deus. Por isso o apóstolo Pedro escreveu que Deus deve ser bendito. Versículo 3 desse primeiro capítulo dessa primeira carta de Pedro. Pedro é enfático ao afirmar que a herança incorruptível que está reservada nos céus será dada àqueles que são guardados pelo poder de Deus. Ela não será dada àqueles que não se comportarem, ou melhor, não será dada àqueles que se comportarem direitinho somente, àqueles que por seus próprios méritos se tornarem dignos de receber essa herança. A garantia de receber essa herança está no próprio Deus e não em nós. É pelo poder de Deus que nós podemos alcançá-la e não pelo nosso comportamento. O que seria de nós se a manutenção da nossa salvação dependesse dos nossos esforços? O que garantiria para nós que quando Jesus foi arrebatar sua igreja, nós estaríamos entre aqueles que encontrarão o Senhor nos ares? Quem pode garantir que está se comportando de modo a merecer tudo isto? Quem pode ter certeza que quando Jesus vier estará se comportando da maneira digna dele? Se dependesse de nós a manutenção da salvação, nós estaríamos literalmente à mercê da sorte para entrarmos no céu. Tudo dependeria de como estivéssemos quando Jesus voltasse. A Bíblia não nos permite sustentar esta ideia. Portanto, fazemos bem atender às palavras de Pedro e bendizer a Deus sempre pela salvação que Ele nos deu e por sabermos que estamos sendo guardados, não por nossos esforços, não por nosso poder, não por coisas que façamos, mas unicamente pelo poder de Deus. Os céus aguardam os verdadeiros cristãos, eles chegarão lá, e a certeza disso é que não depende deles, das pessoas, mas do poder de Deus. Esta morada está reservada para todos aqueles que são guardados pelo poder de Deus. Mas, guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. A salvação vem pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, confirma e estrutura essa linha de raciocínio dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie.
de acordo com um sentimento paulino que expressa profunda verdade espiritual. O exercício da fé, a fé primeira dada para reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o nosso Salvador, vem dele, Deus, e não é criada na nossa mente, não é criado em nós. Hebreus 2, capítulo 2, versículos 2 e 4, diz assim: Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Não envolve a mera questão de perdão dos pecados, e nem culmina apenas em uma viagem futura para os céus. Antes, envolve tudo quanto está incluso na filiação, pois a salvação e filiação são sinônimos específicos. Em meio à angústia vem a sensação de solidão, mas Deus diz que somos guardados pelo seu poder. É Ele quem tem controle sobre toda a nossa situação. Calvino nos traz um pensamento que creio ser interessante neste momento. De que valeria a salvação entesourada nos céus, quando aqui somos lançados para lá e para cá como se estivéssemos num mar turbulento? De que nos adiantará a nossa salvação esteja segura em um porto tranquilo, quando somos empurrados para um lado e outro por 1000 naufrágios? O apóstolo, portanto, antecipa objeções desse tipo ao mostrar que, embora estejamos expostos a perigos neste mundo, contudo somos guardados pela fé. Mas visto que a própria fé, devido à fraqueza da carne, com frequência hesita, poderíamos estar sempre ansiosos pelo dia de amanhã, não fora a ajuda do Senhor. É Ele quem nos garante, é Ele quem nos dá a certeza de que nós estamos sendo guardados, nós estamos sendo preservados. E isso está na fé que Deus coloca em nós para exercitá-la, para ter essa fé em Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em meio ao sofrimento é preciso lembrar de que somos guardados pelo poder de Deus. Ele se importa com você, Ele está atento à sua situação. Quando a salvação se revelar no último tempo, Ele nos livrará da presença do pecado para sempre. Você já imaginou passar um dia sem a presença do pecado? Imagine a eternidade, então. Você vai experimentar isso quando Deus te chamar ou quando Jesus voltar para te buscar. O que acontecer primeiro? Sua esperança está viva e tem nome, a saber, Jesus Cristo. Sua esperança não é a última que morre, porque ela venceu a morte. A sua esperança é aquela que foi garantida para você. Essa viva esperança foi garantida por você por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Venha participar disto. Mediante a fé, o exercício da fé, nós nos alegramos de estar participando de todo esse projeto, de estar participando de tudo aquilo que Deus, desde a eternidade, já estava guardando e guardará por toda a eternidade a nossa herança. Venha para
o exercício para alcançá-la. Deus te abençoe.